Já deixa o like aqui e se inscreve. Quais foram os primeiros trabalhos de cada um? Foi indicação ou envio de currículo? Pede para eles contarem histórias de do emprego deles. O meu primeiro emprego foi com 2 semanas. Foi de KP. KP, pra quem não sabe, é o lavador de prato. O lavar prato. É que a gente acha que é só lavar prato, mas a gente tem que ajudar na cozinha, tem que lavar o chão, tem que lavar tudo. KP faz tudo da cozinha, basicamente. Eu fiquei por 6 meses lá. E como é que foi? Eu não gostava, não. Os 2 primeiros dias, eu cheguei em casa 2 ou 3 da manhã. Eu cheguei destruído. Literalmente, eu só cheguei e deitei na cama e dormi. Pô, mas você é acostumado a ficar assistindo Netflix no trabalho? Aí vai pra KP. Eu fui pra KP. Algum trabalho que você tem que realmente... Realmente, mexer. ali. Até tava falando isso quando eu comecei a trabalhar, eu tava falando com o pessoal do grupo, né, do condomínio, que eu ainda tô. E eles ficavam me zoando por causa disso. Porque eu tinha que usar aquela luva, eu não sei se é latex, o que é. Eu tinha alergia, a minha mão ficava assim, carne viva. Aí eu mandei uma foto pra eles, tô trabalhando de verdade, hein? Não tem mais essa moleza aí. Mas o emprego de KP pra mim foi, tipo... Foi bem ruim pra mim. Foi o pior de todos, é o KP. A gente tem que fazer, porque tem momentos que não é o que tu quer, é o que tu tem que fazer. Então, se precisar, eu vou fazer de novo. E não falta, né? Esse KP é um trabalho que todo lugar tem, porque todo lugar precisa. Então, eu trabalhei de KP, depois eu trabalhei de... Eles chamavam de auditor, que era uma empresa que eles fazem contagem de estoque, por exemplo. Tu vai no Tesco e eles fazem a contagem de tudo que tem em todas as prateleiras e no estoque do Tesco. Virou auditor, hein? Horrível também. Ele continuou como KP. Eu fiquei uns 2, né? Sim. Aí depois eu trabalhei no Motor House, que foi o emprego, acho que eu mais fiquei até agora, que foi 1 ano. Um armazém. No armazém, isso. Que é como se fosse um depósito gigantesco, que é da Musgrave, que é a dona da Centra... Acho que é Centra e Supervalo, se eu não me engano. O Musgrave é tipo uma distribuidora de alimentos, né? Alguma coisa assim. Eu não sei muito bem classificar o que é a Musgrave, mas era muito grande. Eu fiquei lá por 1 ano. Foi um emprego que foi bom pra mim, porque eu trabalhava... tipo, 9 ou 10 meses do ano. 9 meses do ano eu trabalhava full time lá. Então era muito bom. Mas também é um emprego que é a mesma coisa todos os dias. Tu decora os números, cada coisa tem um número e tu fala os 3 últimos. Chega um momento que tu entra em paranoia. Eu tava em casa, tu fica com fone e fica falando comandos, né? Aí do nada, say again, do nada, say again. eu falava isso. Porque tu falava say again pra repetir, por exemplo, o código, repetir o comando, repetir, sei lá, o corredor, alguma coisa assim. E eu tava entrando em parafuso já. Ele dormindo, say again. Eu falei pra Tele, se eu não sair desse lugar, mano, eu vou pirar. Eu tenho que sair desse lugar, eu tenho que fazer alguma outra coisa. Aí foi onde eu comecei a fazer algumas horas e ir em alguns eventos onde ela trabalha. Eu trabalhei no restaurante também. É. Como KP de novo. Trabalhei como KP de novo, que foi pior ainda do que da primeira vez. Mas esse eu fiquei, tipo, 2 meses só. E daí depois eu fiquei um tempo trabalhando só lá, mas também fazendo poucas horas. Foi no inverno. Depois eu fui trabalhar, que foi agora, tem um emprego que eu saí semana passada, de barback num restaurante. Esse não era um emprego ruim, era um emprego bom, o lugar era bom também. Só a única coisa que era ruim era o horário, porque como é no bar, né, então sábado eu chegava em casa 3 da manhã, às vezes mais. E daí agora eu tô trabalhando só ali, que é uma empresa de eventos, e também eles fazem entrega de gelo. Como eu tirei a carteira de motorista, então eu tô fazendo as entregas de gelo também. Hoje até fiz 2 entregas de gelo. E faço também os sacos de gelo, daí a gente armazena para entregar depois. E também, por exemplo, a gente foi a Cork segunda-feira. Eu também fui dirigindo a van, nós fomos em 2 vans. Eu fui dirigindo uma van, voltei dirigindo. Então, tudo que precisa fazer, no caso, eu tô lá para fazer. Pra manutenção, tipo, ele fica agora como responsável pela warehouse, porque antes era eu. A habilitação foi importante também, né? Porque Nossa. Agora não vai faltar realmente trabalho, né? A habilitação é uma coisa assim que eu diria pra pessoa que chegou aqui na Irlanda, faz a tua habilitação. Se tem a vontade de morar aqui, né? Se tem vontade de ficar aqui, com certeza. É a primeira coisa que eu diria pra fazer a habilitação. Porque é aquele negócio, tu pode não usar,
Tu pode, assim, dizer, ah, não, mas eu não vou usar, mas vai que uma hora surge uma oportunidade. Porque, por exemplo, home care é um dos trabalhos que mais tá dando visto aqui na Irlanda. E tem muito amigo meu me mandando mensagem que tá trabalhando com home care e precisa de habilitação, porque daí a empresa dá o carro pra te se deslocar entre os clientes. É. E daí, daí quando eu postei que eu fiz, eu consegui passar e tudo tal, eles falaram, ah, como é que tu fez? Eu tô precisando fazer isso, tipo, pra ontem. E na Argos também, né? Na primeira Argos também, empresa. isso. Se eu tivesse carteira de motorista, eu ia conseguir, tipo, mais horas lá e um cargo um pouco melhor, digamos assim. Aí foi engraçado, porque eu fiz a entrevista, aí o Vitor tava precisando de trabalho pra complementar as horas, e eu perguntei se eles estavam precisando de mais gente na minha entrevista. Aí eles falaram que sim, eu perguntei se meu marido podia fazer também o teste. A gente foi os dois juntos fazer os testes. Os dois passaram, mas no caso só o Vitor foi, porque eu nem sei porque eu botei mais uma entrevista, nem tinha horas pra pôr. Eu fui. Você tava no Tesco. Eu fiquei e eu tava com o cleaner também. É que assim, demorei 2 meses pra conseguir o primeiro trabalho. E eu fui aceitando todos que chamaram. Só que eu não tinha como trabalhar em todos. Aí acabou que eu aceitei um monte de trabalho. Eu cheguei a aceitar 4 trabalhos ao mesmo tempo, mas eu só fiquei em 2. 2 meses, nossa, como eu chorava. Aí você tava conciliando escola, trabalho. Sim, porque assim, eram 4 trabalhos, mas eram poucas horas cada um. Só que chegou um momento que foi quando ia ficar pra junho, que todos eles queriam me dar o full time. Aí não tinha Aí não como. tem como. Daí eu fiquei só com o Tesco e com o Albar, que é o que eu fico agora porque eu fazia menos horas. Aí eu fiquei ainda de junho até setembro, meio que full time nos dois. Aí em setembro eu saí do Tesco. Que doideira. Porque Foi basicamente o que eu fiz agora por último. e foi Eu fiquei agora a também mesma coisa. quase 3 Foi meses terrível. full time os dois. Eu tava Full destruído. Eu não conseguia. Porque Não tinha vida. não tinha day off, não tinha nada, saía de manhã, não sabia que horas. Eu fiquei assim por uns meses, o Vitor lembra disso. Eu saía na sexta-feira, aí eu trabalhava na sexta, no Tesco, era até às 11, né? Uhum. Eu não lembro o horário que eu entrava, eu lembro que eu saía às 11, porque ele fecha às 10, mas a gente fica 1 hora arrumando a loja pro fresh, né, pro outro dia. Acho que era tipo 3 às 11, uma coisa assim. Aí, de lá, eu ia pro Albar, porque eles antes tinham salsa à noite, festa. E às vezes tinha festa 3 dias. Aí eu ia pra lá. Aí eu ficava até as 2 da manhã, fechava. Mas eu tinha que limpar tudo, porque eu era cleaner ali também, além de barback. Às vezes eu ajudava no bartender, às vezes eu ficava no caixa. Aí eu tinha que limpar tudo. Aí eu saí dali às 4 da manhã. Eu morava em True, então não compensava voltar. Então dali eu ia direto pro Tesco, porque no Tesco era 7. Saí de 4 da manhã de um trabalho e ia Isso, porque era 1 trabalhar hora. de manhã. Daí eu dava 1 hora até o Tesco que eu trabalhava, porque era pro outro lado. Tipo, Aí você ia dormir no ônibus. aí o Vitor ia comigo pra mim poder dormir no ônibus. Aí eu pegava, o Vitor ficava lá comigo e eu dormia na frente até a hora deles abrir. Aí eu ia. Aí eu ficava no Tesco, aí eu saía. Quando era só 3 dias. Quando era 3 dias, tipo, de salsa, porque eles têm esses. É tipo workshop. Aí eles têm, às vezes, 3 dias, 4 dias. Aí eu voltava, porque começava às 4 ali. Então eu saía daí, só que eu fazia só 4 horinhas no Tesco, daí até às 11 da manhã. Aí eu ia pra casa, tomava um banho, comia, dormia um sono, porque às 4 horas da tarde eu tinha que estar no outro. E aí eu ficava de novo, das 4 até aí sábado, domingo. Aí na segunda era quando eu poderia dormir, só que eu tinha aula. Aí eu ia direto pra aula. Aí eu dormia na aula, tipo, várias vezes, assim, ainda bem que as professoras eram boazinhas. E por um bom tempo, mesmo eu dormindo, elas me davam. Depois elas começaram a me dar falta delas, claro que eu não podia dormir. Depende da professora, algumas me davam. Você não tava lá? Tava lá. Tipo, mas eu levei falta porque eu tava por estar dormindo, porque eu dormi a aula toda, ela falou. Cada um teve a sua época de loucura. A da Tipo, Thalia foi a época do Tesco lá do Albarnone, a minha foi agora. É muito. É muito tenso. A gente teve que fazer isso pra chegar onde a gente chegou, né? Porque tu tá trabalhando mais, tu tá ganhando mais. Pra gente poder fazer as coisas que a gente queria. Mas agora que a gente tem um carro, tem a casa, então agora acho que pra gente, tipo, fazer ali. eu já falei pro chefe que eu vou fazer umas 30, eu acho. Eu não quero fazer mais fazer- de 30 horas, pra mim tá ótimo. Não, e E- assim, a gente. Agora, você falou, né? Demorei 8 meses pra me estabilizar aqui. E
De certa forma, foi até rápido, né? Foi, Assim, foi. Não, Não, não é uma coisa assim Eu que... até falei pra ela, a gente deu muita sorte em muitas coisas aqui. Quando a gente chegou, a gente ficou no hostel do Living, eu não lembro qual deles. Tinha um rapaz que ele era tava na recepção, que foi a primeira pessoa que a gente chegou e a gente conversou. Ele falou, eu tô de um jeito que eu só tô comendo porque uma amiga minha me deu um dinheiro pra mim ir no Tesco comprar, e se eu for até não sei quantos quilômetros, eu vou a pé pra não gastar €1 na passagem. Aí também. Aí eu olhei pra Thalia e eu fiquei, Ele meu falou que Deus. morava longe, ele disse, eu tô indo a pé, e era bem longe, assim, era longe. Era bem longe. Eu tô indo a pé Acho que era Porque- Tala. pra mim poder guardar dinheiro, pra mim poder comer. Eu não quero desmotivar vocês. Nossa, imagina se quisesse. Não, imagina se tu quiser assustar a gente. E Primeiro ele dia. falou os negócios, só que assim, ele não era uma pessoa bem desenvolta. Porque assim, eu não falo inglês, não falo, mas eu sou cara de pau, viu, gente? Bastante. Eu sou, assim, chega a ser conveniente. Então, assim, mesmo eu não falando inglês, eu sempre me virei muito bem. No Tesco, Na mímica. eu consegui passar a entrevista na mímica, eu não falava nada. Até hoje eu não sei o que ele falou na minha entrevista. E assim, quando eu saí do Tesco, eu conseguia ter uma comunicação básica, mas eu ainda não falava bem. Eu comecei agora, porque no meu trabalho, agora eu tenho o Vitor, mas antes não tinha ninguém que falava português. Então eu tive que aprender na marra, né? Mas assim, eu me virei, tipo, passei na entrevista, tudo em mímica, só que eu chorei. Eu acho que o choro. O choro resolve algumas situações. Chorou pra dizer assim, me contrate, por Me favor. contesta, por favor. Nem isso, eu só chorava. Me perdi. Gente do céu, vou falar da minha entrevista do Tesco. Me perdi. Indo pro Tesco, fui parar na Google. E a Google, ali, tipo, a de perto da Viva, que tem aquela 16, passarela entre os outros, vai fechando. Tu viu que tem um prédio que ele é um círculo, assim? Ele tem um negócio. Como que é o nome daquilo? É ali. Tipo um perto da hotel. Google. É um. Não, hotel, é um Não é um apartamento mesmo, bem caro morar lá. É o The Glass Building? Eu não The sei, é Glass- redondo, assim. Sim. E eu fui parar lá dentro. Hum. E, tipo, é fácil de sair, né? Mas eu lá dentro, eu não sei o que aconteceu. E tava chovendo, meu óculos molhado. Eu digo, como que eu vim parar aqui se eu tava num ônibus agora? Aí eu fui saindo, fui parar lá no meio da Google, porque tem aquela passarela, tem as duas aqui, tudo da Google. Olhar pra todo lado do Google, o outro lado é um condomínio fechado. Comecei a chorar, gente. Porque acabou a bateria no meu celular, isso. Minha bateria tava... Não, minha bateria tava bem fraquinha, eu não tava enxergando, tava chovendo. Eu me perdi. Eu tinha já sofrido um bullying tremendo num cleaner, porque meu primeiro trabalho aqui foi como cleaner. A mulher era muito xenofóbica. Ela aprendeu a falar muito suja em português. E ela olhava pra mim e falava, muito suja. E aquilo... Agora eu acho engraçado, mas na época me fez muito mal. E ela era irlandesa? Não era lazarenta. Descobri que era latina, falava espanhol. Mas pra mim ela dizia que era irlandesa, mentirosa. Aí essa mulher... Aí eu já tinha sofrido bastante com essa mulher e fui pra lá. Me perdi, parei lá, não conseguia mandar mensagem pro Victor. Comecei a chorar, desesperada, fui caminhando, fui parar dentro da Google. O supervisor, um cara lá, eu acho que ele era alguém importante, assim, pela roupa dele. Ele falou, no cry, no cry. E eu não sabia falar inglês, eu falava só cry, cry. Aí eu não sabia falar que eu tava perdida, eu só falava, I'm lost, I'm lost. Aí chorando, toda ensopada. Aí ele, keep calm, o cara, ele era bem zen, assim. Aí eu não lembro, falou umas coisas lá que eu não entendi. Aí eu só olhava pra ele, I'm lost, I'm lost. Mas ele sabia que você foi pra entrevista. Não sabia nada até então. Aí ele ficou falando lá pra mim ficar calma. Aí quando eu consegui parar de chorar, ele falou alguns negócios que eu não entendi. Eu comecei a falar tesco, tesco, tesco. Porque eu não sabia falar nada. Aí ele pegou, ele disse, calma. Daí me explicou onde ficava. Eu não entendi nada do que ele falou. Como eu não me mexi, fiquei parado olhando pra ele. Ele pegou assim na minha mão, no meu braço, assim. E falou alguma coisa lá apontando pra lá. Daí eu fui indo com o estranho, né, gente? Olha só, um alvo fácil. Fui com o estranho ali me puxando pela mão. Como ele tava lá, parecia importante, eu fui. Aí, cheguei lá, ele chegou no Tesco, ele falou com o funcionário do Tesco e pediu pra falar com o gerente. Ele falou com o gerente. Não sei o que ele falou, de repente ele me ajudou, ficou com pena de mim. Aí fui pra entrevista com o gerente. Não entendi merda nenhuma. Opa, desculpa, gente, não entendi nada. Aí não entendi nada. Aí ele falou se eu queria usar o tradutor. Mas pra mim não adiantava, eu não entendi o que ele tava me falando, como que eu ia responder no tradutor. Aí ele começou a botar no tradutor.
Aí ele botava e eu fazia na mímica. Ele riu a entrevista toda. Ele rindo, eu chorando. Um negócio assim, um equilíbrio, né? Aí eu chorei. Aí ele começava a rir. Riu a entrevista toda. Eu saí de lá chorando mais ainda e falei pro Vitor, eu vou embora. Fiz um texto. Pro Brasil. Não, literalmente, eu Brasil. fiz um texto, eu falei, olha, eu tô indo embora. Como eu te falei, eu tava muito feliz com o apartamento, desde que tivesse um quintal com uma graminha verde, eu tava muito contente. Eu não queria estar aqui, mas eu admiro pessoas como você que tem esse sonho aventureiro. Eu não sou assim. Eu quero a minha casa, um trabalho mais ou menos, eu vou trabalhar no caixa de mercado lá no Nacional. Bem dramática. Chorando, fiz um texto pra ele, procura alguém que queira as mesmas coisas que tu. Eu tenho um filho, tem que procurar alguém que não tenha filho, que esteja vivendo esse mesmo momento de vida. Fui. No momento que eu mandei esse texto pra ele, eu percebi que eu passei da minha parada e eu não tava onde eu tava. Porque eu troquei o Y com o C. Eu troquei de lado e me mandou lá pro Cafundó do Judas. Aí, fui parar nesse lugar, eu só falei pra ele, eu tô perdida. Ele me manda a localização, meu celular acabou a bateria. Eita. Aí, pronto, né? Eu não sei o que aconteceu, mas eu tava sem lip card. Tava só... Mas eu tinha umas moedas. Aí, eu chorando, eu vi assim longe o carro da guarda. Eu falei, tá aí minha passagem pra casa. Vou fazer alguma coisa e vou ser deportada. Nem sabia desses negócios que não tinha prisão. Achei que eles iam me mandar só embora. Vou fazer alguma coisa ali. Vou puxar essa boina, vou fazer alguma coisa, vou mandar embora. Eu tava indo em direção à guarda. Uma mulher me parou na rua. Ela assim... não entendi nada que ela falou, gente. Mas ela me pegou um lencinho, limpou meu óculos, botou assim meu cabelo pra trás. E falou, perguntou alguma coisa. Tipo, como que você tá chorando? Eu não entendi, tipo, nada que ela falou. Mas eu deduzi que foi isso. Aí eu só chorando assim pra ela. Aí ela perguntou aonde eu morava, isso eu entendi. Aí eu falei que eu morava perto do Farreville. Aí ela, você tá muito longe de casa, eu vou te pôr no ônibus. Ela me colocou no ônibus, falou com o motorista, e pra quando chegasse o motorista batesse no vidro. E aí eu voltei pra casa. Olha só. Quando eu cheguei em casa, cheguei chorando muito, porque aquele dia eu tinha a mulher do cleaner me colocou, tava chovendo. Teve um dia, agora não vai lembrar, lógico, mas teve um dia que nevou. Assim que eu cheguei em janeiro, teve um dia só que nevou. E ela me botou pra lavar os vidros no lado de fora de um prédio, nevando. Aí eu fiquei muito doente. Aí eu cheguei em casa chorando muito, dizendo pro Victor que eu ia embora. Só que antes de eu falar isso, eu recebi uma mensagem. E aí era o texto dizendo que eu tinha passado na entrevista e também do Richard, que é o meu chefe hoje, falando que eu tinha passado, que você podia fazer mais horas no Albar. Nossa. Aí, tipo, Que situação, hein? sim. Mas foi bom, você encontrou muitas pessoas boas aí no meio do Muitas caminho. pessoas boas, muitas pessoas. Tipo, essa mulher totalmente aleatória, tipo, me colocou no ônibus, me ajudou a ir pra casa. Porque era noite já, quando eu tava chegando. Então, aqui era noite, mas era 4 horas da tarde, né? E aí eu não tava. E eu, tipo, tava chovendo muito, eu não tava conseguindo limpar o óculos. Tava. Sabe quando, tipo, tanta coisa ruim acontece que tu não. Parece que assim. Eu ter me perdido foi só, assim, a cereja do bolo, sabe? Tava tão ruim, que eu queria ir embora. Sim. E nesse dia eu tinha conversado com a minha irmã e minha irmã falou assim pra mim: Thalia, não é errado desistir. Tu tentou, tá tudo bem, volta pra casa. Só que aí, tipo, eu começava a pensar assim: mas a última vez que eu precisei de ajuda não tinha ninguém. Se eu voltar pra casa agora, quem me garante que vai ter alguém? Volta pra casa, mas volta pra que casa? Pois é. Bom, Mas deu certo, Deu viu, certo. gente? Ah, foi isso. você quer ver mais histórias assim? Se inscreve aqui no Boulder.